Olá, boa noite. Começa a contar hoje o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre as defesas contra denúncias no caso de tentativa de golpe de Estado. Supremo Tribunal Federal decide se presos podem publicar livros durante o cumprimento da pena. Clientes da 123 Milhas têm 30 dias para contestar plano de recuperação judicial da empresa. Justiça determina que shopping pague indenização a um funcionário por injúria racial. Justiça Trabalhista da Bahia entrega computadores e equipamentos para promover a inclusão digital em Escola Pataxó. E ainda, violência contra a mulher. Cresce o número de casos. Uma servidora da Justiça foi vítima no Dia da Mulher. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de março, começa agora. Clientes e funcionários afetados pelo pedido de recuperação judicial da agência de viagens online 123 Milhas têm 30 dias para se manifestar sobre a proposta de pagamento apresentada pela empresa. O grupo passa por recuperação judicial desde agosto de 2023, com dívidas que ultrapassam 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O prazo para os credores apresentarem eventuais contestações sobre a proposta de pagamento da 123 Milhas começa a correr nesta segunda-feira. O edital foi publicado conforme determinação do juiz da primeira vara empresarial de Belo Horizonte. Com essa medida, os processos contra a empresa estão suspensos por 180 dias. O plano foi apresentado em dezembro do ano passado. Na época, a agência propôs parcelas semestrais e início de pagamento que variam de acordo com o grupo de credores em até 6 anos. Caso haja objeções ao plano, o que inclui clientes e funcionários, o Tribunal de Justiça de Minas deve convocar uma Assembleia Geral com os envolvidos. Nessa reunião, todos que têm valores a receber da 123 Milhas podem aprovar a proposta, exigir modificações e até rejeitá-la. Neste último caso, a empresa pode ter a falência decretada. A crise da 123 Milhas deixou cerca de 800 mil clientes lesados e gerou uma onda de processos na Justiça. Além dos consumidores e funcionários, as agências parceiras e o setor de turismo também sofreram impacto. Desde então, o grupo de viagens online vem tentando viabilizar um plano para pagar as dívidas, que ultrapassam 2 bilhões e 300 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se presos podem publicar livros durante o cumprimento da pena. O julgamento, com repercussão geral reconhecida, vai definir os limites da liberdade de expressão no sistema prisional e vai servir de referência para outros casos. Regina Souza. O caso surgiu após um detento recorrer contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a retenção do manuscrito dele pela Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até o fim da pena. Os advogados argumentam que a medida viola a liberdade de expressão. O Manual do Sistema Penitenciário Federal, editado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, permite que os presos escrevam, mas impede a divulgação dos textos, que ficam guardados na prisão junto aos pertences do preso, sem possibilidade de entrega a familiares, amigos ou advogados. Na ação, o detento alega que isso contraria a Lei de Execução Penal e o Código Penal, desestimulando o desenvolvimento intelectual. O ministro Edson Fachin, relator do caso, destacou que o julgamento vai esclarecer os direitos dos detentos sobre a produção literária e seus impactos no sistema carcerário. Ainda não há data para o início do julgamento. O manuscrito do preso, com 1000 páginas, está retido desde 2019 e nunca foi analisado. O plenário discute se os valores de condenações em ações civis públicas trabalhistas por danos morais coletivos devem ser direcionados a 2 fundos públicos. A decisão foi dada pelo ministro Flávio Dino no ano passado e agora os ministros decidem se mantém esse entendimento. Repórter Marta Ferreira. A Confederação Nacional da Indústria é quem questiona a destinação de valores de condenações em ações civis públicas. A CNI afirma que a Justiça do Trabalho, ao invés de determinar o recolhimento de condenações em dinheiro para fundos públicos constituídos por lei, direciona os valores a entidades públicas e privadas.
O relator dessa questão é o ministro Flávio Dino. Em agosto do ano passado, em decisão liminar, ele determinou que valores arrecadados por acordos ou condenações em ações civis públicas trabalhistas por danos coletivos devem ser direcionados prioritariamente ao Fundo dos Direitos Difusos e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele proibiu também o contingenciamento dos recursos. Flávio Dino determinou ainda que os fundos devem individualizar com transparência e rastreabilidade os valores recebidos e o dinheiro deve ser aplicado exclusivamente em programas e projetos relacionados à proteção de direitos dos trabalhadores. Na decisão, também determinou que os conselhos dos fundos devem ouvir o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a Procuradoria-Geral do Trabalho sobre a destinação dos recursos. Essa decisão liminar foi levada para análise em sessão virtual, mas o ministro Dias Toffoli pediu destaque, levando o julgamento para o plenário físico. Começou a contar hoje o prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o questionamento das defesas contra as denúncias do caso da tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal encaminhou as manifestações dos acusados ao Ministério Público do último sábado. A repórter Evne Araújo tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, encaminhou as defesas dos acusados dos chamados Núcleo 1 e Núcleo 3 da investigação sobre tentativa de golpe de Estado. O Núcleo 1 é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da Presidência da República, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Já o Núcleo 3 é formado, conforme a PGR, por 15 dos 34 denunciados no mês passado. Entre os crimes apontados estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou as manifestações à PGR porque as defesas dos acusados apresentaram novos documentos ao processo. Na manifestação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede que o Supremo rejeite a denúncia contra ele. Os advogados defendem que o ex-presidente nunca praticou e nem determinou que fosse praticada qualquer violência e jamais tentou impedir ou restringir o exercício dos demais poderes. E que ele não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para restringir ou impedir o exercício de um poder, bem como não tentou depor o governo constituído depois dele. Já a defesa de Braga Neto, além de pedir a rejeição da denúncia contra ele, também pede a anulação do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid. Segundo os advogados, não há qualquer descrição de ordem de comando, de ingerência, de influência ou de controle do general Braga Neto em relação aos demais membros da suposta organização criminosa, algo que seria essencial para começar a se cogitar um papel de liderança. E embora a acusação tente atribuir a Braga Neto uma posição de liderança, é incapaz de narrar quais seriam os atos que teriam sido, em tese, praticados com finalidade de dirigir e comandar as supostas ações golpistas. A Procuradoria-Geral tem agora 5 dias para se manifestar. O prazo termina sexta-feira. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal faz parceria com o site de humor em campanha para garantir os direitos e proteção das mulheres. E ainda, uma servidora da Justiça foi vítima de violência no Dia da Mulher. Nós voltamos já. No último sábado foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data foi criada há mais de um século para lembrar a importância de se promover a igualdade de gênero. O Supremo Tribunal Federal, em parceria com o site de humor Porta dos Fundos, lançou no YouTube uma campanha com vídeos que mostram os direitos e as leis que garantem a proteção das mulheres. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves.
Esse foi o primeiro vídeo lançado no Dia Internacional da Mulher. O STF e o Porta dos Fundos vão mostrar decisões que protegem as mulheres com muito humor, como, por exemplo, a tese da legítima defesa da honra, que por anos foi usada para justificar feminicídios e agressões contra mulheres, mas que foi derrubada por decisão do Supremo em 2021. O Marcão acha que é gato, foi traído, se mordeu, deu. A justiça admirou, do caô que o Marcão deu. A iniciativa não envolveu o pagamento de cachês nem qualquer outro tipo de contrapartida financeira. O objetivo é tornar as informações sobre os direitos das mulheres e as leis que as protegem mais acessíveis e didáticas. A campanha inclui 2 vídeos. Este é o segundo, sobre a falsa narrativa de que o passado da mulher pode justificar a prática de assédios ou de crimes sexuais. O vídeo deixa claro que esse tipo de julgamento acaba desestimulando denúncias e perpetua a impunidade do agressor. Eu tenho vídeos meus Nua? de inscrição para o BBB. São 51 takes de eu falando coisas como eu adoro festa e eu não levo desaforo para casa. Se isso vaza, você entende a desmoralização? Não se preocupe, porque nada disso vai ser usado contra você. Agora é assistir e compartilhar para que mais mulheres tenham acesso. Os vídeos estão disponíveis no YouTube e no Instagram do Supremo. Então, quer dizer que a culpa dele ter me assediado é dele. Só dele. E a violência contra as mulheres ainda é um problema grave a ser superado. A repórter Evelyn Araújo faz alguns relatos de casos e mostra também o esforço do judiciário para combater esse tipo de violência. Vamos acompanhar. São Paulo, Vitória Regina de Souza, 17 anos. A garota foi sequestrada no fim de fevereiro e encontrada morta dias depois. A Polícia Civil investiga o caso e uma das suspeitas é de crime passional. Aparecida de Goiânia, Daniele Dias de Paula, 46 anos, assassinada pelo marido dentro da própria casa, um lugar que deveria ser seguro para ela. Belo Horizonte, Kate Emanuela da Costa, 37 anos, morta a facadas na frente dos filhos. O principal suspeito, o companheiro. Em menos de um mês, 3 histórias acabaram com o mesmo desfecho. Mulheres mortas por homens que, por algum motivo, decidiram que elas não mereciam viver. E o número de casos é ainda muito maior. Segundo dados das Nações Unidas, no ano passado, uma mulher é assassinada a cada 10 minutos. Aqui no Brasil, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que o número de feminicídios subiu 0,8% em um ano e bateu recorde. 1.467 mulheres foram mortas por razões de gênero, o maior registro desde a publicação da lei que tipificou o crime, que acabou de completar 10 anos. E quem as matou? O anuário deixa claro que os algozes têm gênero e endereço. 90% dos assassinos de mulheres são homens e 84% deles são parceiros ou ex-parceiros íntimos das vítimas. Quase metade das vítimas sequer procuram um familiar ou um amigo. Então, não é só que elas não procuram uma delegacia de polícia, elas muitas vezes nem compartilham a informação de que estão sofrendo violência com um familiar ou com um amigo. Então, a maior parte das violências sofridas por essas mulheres, elas sofrem caladas. E na medida em que elas sofrem caladas, muitas vezes uma violência mais grave ocorre sem que ninguém possa ajudar. Também houve aumento nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica, ameaças, perseguição, violência psicológica e estupro. E um dado chocante: em 2023, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos. Prestes a fazer 19 anos, a Lei Maria da Penha é um grande marco brasileiro no combate à violência doméstica e familiar. A legislação é usada como exemplo no mundo. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal reforçou um ponto. A lei deve ser aplicada também nas relações entre casais homoafetivos compostos por homens e mulheres transexuais ou travestis. A Lei Maria da Penha, ela protege o quê? Violência doméstica contra a mulher. Mulher, no seu sentido amplo. Mulher trans, a mulher ela é protegida pela Lei Maria da Penha.
E quais os caminhos que as mulheres podem recorrer na justiça? O sistema de justiça, como um todo, né, não apenas o judiciário, acolhe essa mulher tanto nas delegacias especializadas, nos lugares onde não haja delegacia especializada, elas podem ir a qualquer delegacia, elas podem procurar o judiciário por meio da Defensoria Pública também, e o judiciário, evidentemente, vai estar ali pronto para atender, para acolher, para analisar os pedidos de medida protetiva que são muito necessários. O judiciário também atua no campo da prevenção. Em todos os estados, tribunais desenvolvem programas de conscientização contra a violência doméstica. O STF criou a Ouvidoria da Mulher, que funciona como um canal aberto para toda a sociedade. Na ouvidoria, elas encontram acolhimento, orientação e um canal de denúncias. Ela tem como propósito ser um canal realmente de escuta da sociedade, né? Uma ponte entre o tribunal e a sociedade. Estão aberta para qualquer pessoa, seja do público interno, então servidores, colaboradores, terceirizados, seja do público externo. Advogados que frequentam o tribunal ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha alguma manifestação que diga respeito à atuação e aos serviços do tribunal. Entrando no site do tribunal, a pessoa clica ali em ouvidoria e vai ter o direcionamento para registrar sua manifestação através do Fala BR. O que nos cabe como integrantes do Poder Judiciário, como integrantes do sistema de justiça, acolher, apoiar e fornecer a essas mulheres os recursos para que ela, no momento em que ela se sinta preparada, ela tenha condições de romper esse ciclo de violência. E no sábado, Dia da Mulher, mais um caso para engrossar as estatísticas de violência contra as mulheres. Uma servidora da Justiça foi agredida enquanto trabalhava. Foi em Ibirité, 21 quilômetros de Belo Horizonte. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiram notas de repúdio à agressão sofrida pela funcionária. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. A oficiala de Justiça de Ibirité, em Minas Gerais, Maria Sueli Sobrinho, de 48 anos, foi agredida com uma cabeçada e um soco no rosto enquanto cumpria um mandado judicial. O agressor foi um sargento da Polícia Militar de 49 anos. Apesar de ter fugido após a agressão, o homem foi preso em flagrante. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu uma nota de repúdio. Para o TJMG, a agressão é inaceitável e causa indignação, sobretudo por ter ocorrido no dia que simboliza a luta das mulheres por respeito e igualdade. O Conselho Nacional de Justiça também divulgou uma nota. O CNJ considerou o acontecido como também uma agressão à justiça e que o caso se torna ainda mais grave por constituir também uma agressão contra uma mulher no desempenho do seu trabalho. Todo tipo de agressão à mulher é inadmissível e não pode ser tolerado. O Conselho Nacional de Justiça confia na apuração rápida do crime com a devida responsabilização do agressor. O CNJ vai acompanhar o caso junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, abre o evento internacional Mulher Presente. Será uma roda de conversas para discutir o papel das mulheres na sociedade e na democracia. Entre as convidadas estão as empresárias Luísa Trajano, Paula Lavigne e a cantora Marisa Monte. O evento será no Auditório 1 do TSE e será transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também aqui pela TV Justiça. O Fórum de Cuiabá recebeu servidores para a apresentação do Plano de Gestão do Biênio 2025-2026. Durante o encontro, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica mostrou as ações que estão em curso e as que devem ser implementadas. Os detalhes na reportagem de Carlos Celestino. O auditório do Fórum de Cuiabá ficou lotado de servidores e servidoras que conheceram o plano de gestão do biênio 2025-2026, apresentado pela nova juíza diretora, Hanai Yamamura de Oliveira. A proposta é clara: uma gestão humanizada, baseada no trabalho em equipe e com reconhecimento profissional. Tudo isso para garantir à sociedade um atendimento de excelência. A comarca de Cuiabá é a maior unidade judiciária de Mato Grosso. Conta com cerca de 1.800 profissionais, entre magistrados, servidores, estagiários
e prestadores de serviços. O fórum é movimentado. São cerca de 8.000 pessoas circulando por mês na unidade. A nossa intenção é que eles se sintam acolhidos, os servidores, que as pessoas que frequentem o fórum sintam-se acolhidas e que a gente possa prestar a melhor jurisdição que nós possamos oferecer aos cidadãos mato-grossenses. O evento também contou com a participação da desembargadora Maria Erotides Knaip, que ministrou uma palestra sobre feminicídio e o trabalho que a Justiça de Mato Grosso realiza no enfrentamento à violência contra a mulher. Uma das ações ressaltadas é a atuação do Espaço Thaís Machado, inaugurada em março de 2023 no Tribunal de Justiça. Um espaço acolhedor, seguro e humanizado. O que nós queremos mostrar? Que tipo de atendimento nós fazemos? O atendimento psicológico, o atendimento social, o atendimento jurídico, para que a servidora magistrada ou servidora possa se fortalecer numa denúncia em casos de violência a que seja eventualmente sujeita. Então, acho que a palestra é importante no sentido de apresentar a existência dessa política pública e oportunizar aos servidores do Poder Judiciário e principalmente as mulheres, né, em situação de violência doméstica que se sintam acolhidas, né? Então, é importante que o Poder Judiciário esteja demonstrando realizar essa política pública. Daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça marcou para esta terça-feira o julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos próprios pais e da funcionária do casal. E ainda, Justiça Trabalhista da Bahia entrega computadores e equipamentos para promover a inclusão digital em Escola Pataxó. Nós voltamos em instantes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu hoje o colar de mérito Prefeito Brigadeiro Faria Lima, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A condecoração representa o reconhecimento da Corte à dedicação e ao compromisso do ministro na defesa do Estado Democrático de Direito. A cerimônia de outorga do colar foi durante a abertura do primeiro Fórum Internacional de Sistemas de Integridade, promovido pelo Tribunal de Contas do município, com apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Uma escola Pataxó, no extremo sul da Bahia, recebeu da Justiça Trabalhista do Estado 21 computadores com monitores e um projetor. A iniciativa é para promover a inclusão digital. Reportagem de Carolina Vasco. Esta celebração marcou a doação de equipamentos de informática feita pelo TRT da Bahia e pela Associação dos Magistrados do Trabalho. A Matra 5, a Escola Pataxó de Barra Velha, com mais de 600 alunos no extremo sul da Bahia. Nós temos alunos de mais de 5 comunidades Pataxó e a escola ela é um espaço onde a gente fortalece a nossa cultura e transforma horizontes no sentido de poder dialogar esses conhecimentos que são tão ricos, que são nossos conhecimentos tradicionais. Os itens cedidos pelo TRT da Bahia constavam de uma lista de equipamentos substituídos por máquinas mais atuais. Após essa atualização, o tribunal escolhe órgãos e entidades públicas que precisam de suporte para o exercício de suas atividades. A importância social disto é imensa, porque eles vivem num ambiente de muita dificuldade em todos os sentidos e de muita privação de equipamentos e de acesso a bens que são fundamentais, importantes na formação da juventude, sobretudo a inclusão digital. Quando a gente toma conta da parte do conhecimento da era da informática, da tecnologia, o nosso propósito é poder divulgar o nosso povo, a cultura e também poder ter uma ferramenta como ferramenta de direito.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça marcou para esta terça-feira o julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos próprios pais e da funcionária do casal. Kátia Gomes tem os detalhes. A sessão de julgamento será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube a partir das 2h. Apontada como mandante do crime, Adriana Vilela foi condenada a 61 anos e 3 meses de prisão. No STJ, os advogados da arquiteta alegam que houve cerceamento de defesa e que a decisão do júri popular contrariou as provas do processo. Já o Ministério Público argumenta que não há fundamentos para anulação do julgamento e defende a prisão imediata da ré. O relator do caso, na sexta turma, é o ministro Rogério Schetti Cruz. O episódio, ocorrido em 2009, ficou conhecido como crime da 113 Sul, quadra residencial de Brasília, onde houve as mortes do advogado e ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da advogada Maria Carvalho Mendes Vilela e da funcionária Francisca Nascimento da Silva. Os jornalistas que quiserem acompanhar na sala de julgamento devem pedir credenciamento pelo e-mail imprensa@stj.jus.br. As vagas são limitadas. As imagens da sessão serão feitas exclusivamente pela Secretaria de Comunicação Social do STJ. Outros fotógrafos e cinegrafistas interessados em permanecer nas dependências do tribunal durante o julgamento também devem se credenciar. A morte dos pais de Adriana Vilela é um exemplo de casos que são julgados pelo Tribunal do Júri. Em todo o país, há mais de 200 mil processos pendentes de julgamento. A informação consta no Mapa Nacional do Júri, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. A reportagem é de Guilherme Menezes. Tribunais do júri julgam processos que envolvem crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que há intenção de matar. E todos os tribunais de justiça têm um grande volume desses crimes para julgar. Para enfrentar o problema, desde 2016, o CNJ promove o Mês Nacional do Júri em novembro de cada ano. É um esforço concentrado para julgar o maior número possível de processos. Apesar disso, o tempo médio para julgamento desses casos ainda é alto, chega a 7 anos e meio. Por isso, em outubro do ano passado, o CNJ criou o Mapa Nacional do Júri. O objetivo é dar maior transparência, eficiência e celeridade na tramitação de processos. No primeiro momento, o mapa permite identificar o tamanho do desafio, como afirma o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Farias. Hoje nós temos no Mapa Nacional do Júri mais ou menos 220 mil processos. Eu acho que era essa situação de ações penais. E o problema todo ele passa por uma questão de estrutura, né? Os juízes estão assoberbados e nós temos poucas varas de júri especializadas, ou seja, poucos juízes que só tratam do júri. Geralmente na vara criminal o juiz julga o júri, mas julga um estupro, julga um roubo, julga um processo de tráfico, e isso traz uma demanda por uma maior estrutura e uma especialização dessa competência, assim que nós tratamos de uma forma mais jurídica, vamos assim dizer. O Mapa Nacional do Júri também identifica outros gargalos, muitos ligados a procedimentos simples de gestão. E a ferramenta ainda permite uma análise individualizada da situação em cada tribunal de justiça. Assim, os tribunais podem traçar estratégias próprias. Alguns tribunais estão criando varas especializadas, que é uma grande atuação, uma grande ação, porque daí você permite que o juiz só se dedique aos processos do júri. Outros tribunais estão realizando mutirões nessa primeira fase, que eu digo que é a fase da pronúncia, de audiência, de oitiva, para ver se o réu vai ser submetido ou não a julgamento pelo tribunal do júri. Outros tribunais estão fazendo mutirões de recursos dos processos do júri. Outros estão fazendo mutirões de sessões. E há aqueles em que já se inicia a conversa com o Ministério Público e com a polícia para que exista uma agilização das investigações. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal entra com ação contra o governo federal para que sejam definidos critérios em relação às atividades de mineração no Brasil. E a Justiça determina que funcionário de shopping receba indenização por injúria racial. Nós voltamos já.
O Supremo Tribunal Federal equiparou os prazos de licenças maternidade, paternidade e adoção dos servidores de Minas Gerais e Rio de Janeiro para seguir leis locais. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu que os prazos das licenças maternidade, paternidade e adoção dos servidores públicos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro devem observar as leis estaduais para cada tipo de contratação. O julgamento teve relatoria do ministro André Mendonça, que destacou que a Corte já tinha reconhecido o direito de licença maternidade para servidoras comissionadas, estatutárias e temporárias pelo prazo previsto nas leis da contratação. No caso da licença paternidade, o plenário decidiu que não pode haver diferenciação entre paternidade biológica e adotiva e que o prazo concedido para o afastamento deve ser o mesmo dado às mães. O ministro André Mendonça lembrou ainda que não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre o compartilhamento do período de licença entre cônjuges ou companheiros. A função é do Poder Legislativo. A ação julgada é de autoria da Procuradoria-Geral da República, que argumentou ser necessário dar equilíbrio aos princípios de livre planejamento familiar, também igualdade de direitos e deveres e proteção integral aos interesses da criança. A ideia dessa medida é unificar o tema em todo o Brasil, já que ações semelhantes já foram julgadas em outras partes do território nacional. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo federal para que sejam definidos critérios claros em relação às atividades de mineração no Brasil. As informações com Márcio Fantinelli. No processo judicial contra a Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público Federal pede que sejam criadas normas com informações claras e objetivas sobre os ramos da exploração de minérios em todo o país. No ano passado, o MPF já tinha encaminhado uma recomendação à agência solicitando a medida, mas nada foi feito. Na ação foi pedida a determinação do prazo de 120 dias para que sejam apresentados os estudos técnicos para a edição dos normativos. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás recebeu denúncia contra um deputado estadual. A Guarda Municipal apreende R$170 mil em ação contra o crime organizado. Justiça determina que funcionário de shopping receba indenização depois de sofrer injúria racial. Vamos conferir. A Justiça do Trabalho na Bahia determinou que o funcionário de um shopping em Salvador receba R$5 mil de indenização após ter sido alvo de injúria racial e impedido pelo chefe de prestar depoimento na delegacia. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, onde o crime foi julgado, o funcionário trabalhava como operador dentro do circuito fechado de TV e também desempenhava funções de inspetor, como fiscalizar áreas do shopping e acompanhar ocorrências. Na decisão, a Justiça reconheceu o dano moral sofrido pelo trabalhador ao ser impedido de prestar depoimento na delegacia e destacou que a atitude do superior agravou a humilhação sofrida. Segundo o TRT, a empresa deveria ter adotado uma postura ativa contra o ato de injúria racial e garantido o apoio necessário ao funcionário. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás defendeu o recebimento da denúncia contra o deputado estadual Amaury Ribeiro, do Partido União Brasil, por violência política de gênero praticada contra a deputada estadual Bia de Lima, do Partido dos Trabalhadores. Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral de 2024, Ribeiro praticou o crime eleitoral em 9 situações distintas, ao assediar, humilhar, constranger e discriminar a parlamentar em discursos feitos na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás. Caso a denúncia seja recebida, o deputado vai se tornar réu em ação penal a ser julgada pela Corte do TRE. A Guarda Civil Municipal de Vitória, no Espírito Santo, abordou um veículo sendo usado por um integrante de uma facção criminosa. O suspeito foi preso em flagrante ao apresentar um passaporte em nome de outra pessoa. A polícia encontrou entorpecentes e aproximadamente R$170 mil em espécie, quantia que, segundo as investigações, seria das atividades ilícitas do grupo criminoso. O homem é ligado a facções estaduais, possuía 2 mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por participação em organização criminosa. No Rio Grande do Sul, ações para conscientizar sobre a violência doméstica fazem parte da 29ª Semana da Justiça pela Paz. Repórter Paulo Marcon tem os detalhes.
A primeira edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa de 2025 acontece simultaneamente com a programação do Dia da Mulher no TJRS. Diversas atividades estão sendo programadas para serem realizadas entre os dias 10 e 14 de março, em Porto Alegre e no interior do estado. Estamos preparando oficinas de geração de renda junto com parceiros, e também de profissionalização, para que possa também ter a sua autonomia. Com o tema Escolha Ser Você, o Judiciário Gaúcho propõe uma reflexão à sociedade e busca incentivar e conscientizar sobre os direitos das mulheres e o acesso à justiça, esclarecendo sobre os principais serviços do Judiciário direcionados a elas. Além das tradicionais atividades com as mulheres do grupo de acolhimento do Projeto Borboleta, este ano será realizado o primeiro encontro de grupos reflexivos de gênero. Estaremos unindo nesse espaço as várias experiências, então, com grupos reflexivos que nós temos a partir das parcerias estabelecidas com o Projeto Borboleta. Outra atividade importante durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa são os mutirões de audiências de instrução e julgamento. Então, visando dar uma resposta ágil, mais célere, mais efetiva para as pessoas envolvidas nesses processos, a partir de uma provocação nossa aqui, do juizado, do primeiro juizado, nós levamos à Corregedoria Geral de Justiça essa proposta e foi acolhida, e o mais interessante é que foi estendida, então, para as outras comarcas que também precisam desse olhar, O Tribunal Superior do Trabalho recebe até sexta-feira o encontro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A Justiça quer criar um guia para ajudar na recuperação de ativos que muitas vezes são ocultados para evitar pagamentos. Veja na reportagem de Samanta Flor. A iniciativa faz parte da Ação 8 de 2025, que identifica os atuais desafios na investigação patrimonial e na recuperação de ativos por meio de diagnósticos, metodologias e tecnologias para aprimorar esse trabalho. A nossa ideia é a criação de um guia que permita pesquisas temáticas, como se você tivesse um documento em que você digita um tema, ele traz vários insights e nesse documento, nesse guia, teremos vídeos, então com explicações sobre sistemas, sobre dados, movimentações, arranjos. A gente ter uma coisa assim que eu particularmente nunca vi, que é um guia, um documento vinculado à tecnologia da informação. Ele vai poder interagir com o usuário ali e, de fato, acrescentar bastante no trabalho que o usuário tem que fazer no seu papel de Estado. A recuperação de ativos se torna um desafio quando devedores ocultam bens para evitar pagamentos. Um novo guia busca auxiliar o judiciário com estratégias e ferramentas para identificar e reverter essas práticas. A finalidade desse guia é trazer insights, ideias e modelos de ofícios, intimações. A proposta do guia é bem completa, ela é um guia bem abrangente, para que o poder público como um todo consiga ter uma visão melhor a respeito das estratégias de blindagem e proteção patrimonial. A programação inclui debates sobre novas estratégias para rastreamento de bens ilícitos, aperfeiçoamento da cooperação entre instituições, além do uso de inteligência artificial na recuperação de ativos. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério Público Militar, o evento contou com a organização do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o governo federal. O evento, que reúne especialistas do setor jurídico, financeiro e de investigação para fortalecer o combate a crimes financeiros no Brasil, ocorre até sexta-feira no TST. Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide que funcionários contratados por tempo determinado para exercício de função temporária não têm direito a tomar posse em cargo público. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que, em processo de falência, letras de crédito imobiliário são classificadas como créditos sem garantia real. Voltamos em instantes.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em processo de falência, letras de crédito imobiliário são classificadas como créditos quirografários, ou seja, sem garantia real. Repórter Jáfer Araújo explica pra gente. Em um processo de falência, uma das obrigações da empresa é pagar os credores, mas para isso existe uma ordem prevista na Lei de Falências. Primeiro, vem os créditos derivados da legislação trabalhista, depois, os de direito real de garantia, em terceiro, os créditos tributários e só depois os quirografários. O advogado Igor Saldanha explica as características desse crédito e a diferença dele para os créditos de direito real. O crédito quirografário ele é ausente de uma garantia específica, uma garantia real que vai sustentar aquela dívida no caso do inadimplemento dela. Por exemplo, enquanto o direito uma garantia de direito real, como a hipoteca, a alienação fiduciária, são baseados em imóveis e bens, dados e garantias, que posteriormente, no caso do devedor não cumprir a sua parte, vão ser buscados pelo credor como forma de recebimento. O crédito quirografário não tem essa natureza. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma decidiu que os créditos decorrentes de letra de crédito imobiliário, a LCI, são classificados como quirografários no processo de falência e não têm natureza de direito real, mesmo que estejam lastreados em crédito imobiliário garantido por hipoteca ou alienação fiduciária. O colegiado negou o provimento ao recurso especial de uma credora que possuía mais de R$1 milhão investidos em LCI num banco que entrou em falência. Solicitou que os créditos devidos a ela pela massa falida da instituição financeira fossem incluídos na classe dos créditos com direito real. Na prática, isso iria agilizar o recebimento dos valores dentro do processo de falência. No entanto, o relator do caso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que, apesar da LCI ser lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária, garantidas por direito real, o banco é quem possui esse direito privilegiado, podendo deflagrar o processo caso não sejam pagas as obrigações assumidas pelos empreendedores e adquirentes imobiliários. Para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, funcionários contratados por tempo determinado para exercício de função temporária não têm direito a tomar posse em cargo público. Acompanhe na reportagem de Fátima Uchoa. O julgamento se refere a contrato de trabalho na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A Associação dos Servidores e Colaboradores da agência alegou que o processo seletivo simplificado que garantiu o ingresso aos associados equivaleria a um concurso público de provas e títulos, garantindo o direito à investidura em cargo ou emprego público. Além disso, sustentou que a prorrogação dos contratos demonstra que eles teriam sido admitidos para exercerem atividade de caráter permanente e não temporário. No entanto, a sexta turma do TRF da Primeira Região entendeu que os representados pela associação que ingressaram na ANEEL por meio de processo seletivo para contratação temporária não possuem direito subjetivo à investidura em cargo ou emprego público de provimento efetivo. O relator desembargador federal João Carlos Maier Soares lembrou que o ingresso deve ocorrer mediante concurso público, conforme previsto na Constituição, exceto em casos de nomeação para cargos em comissão e de contratação por prazo determinado para atender necessidade excepcional da administração. Ainda segundo o magistrado, a súmula 43 do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional qualquer modalidade de provimento que permita a investidura de servidor em cargo sem prévia aprovação em concurso público. A Justiça do Rio de Janeiro arquivou as acusações contra o estudante Igor Melo de Carvalho e o mototaxista Tiago Marques Gonçalves. Os dois tinham sido acusados pelo roubo de celular de um casal na zona norte do Rio. Igor foi baleado por um policial militar reformado. Durante as investigações, ficou comprovado que não foram eles. Imagens de segurança mostraram que Igor tinha acabado de sair do trabalho e Tiago pegado uma corrida no aplicativo. A Justiça também mandou devolver a moto apreendida. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
E lembrando que amanhã não tem sessão do Tribunal Superior do Trabalho, mas a TV Justiça vai transmitir ao vivo o evento Mulher Presente, que vai debater o papel da mulher na democracia brasileira. O evento será no Tribunal Superior Eleitoral a partir das 10 horas da manhã e será transmitido aqui na TV Justiça. Para você, uma boa noite. Até amanhã.